Pedro era o arquiteto-chefe da construtora Atlas, uma das maiores do país. Sua paixão por edifícios sustentáveis e inovadores era lendária, um verdadeiro visionário em sua área. Por anos, ele dedicou sua vida ao projeto Cidade Verde, um complexo residencial que prometia revolucionar o mercado. Noites em claro, fins de semana sacrificados. O projeto era seu filho, sua obra-prima. Cada detalhe era fruto de sua dedicação. Seus colegas o admiravam, mas também o invejavam pela genialidade e pelo reconhecimento que ele naturalmente atraía. Este projeto não é apenas concreto e vidro, é a minha visão de futuro, ele costumava dizer à sua equipe. Ele acreditava que a arquitetura deveria servir à natureza, não dominá-la, uma filosofia rara no mundo corporativo. O Cidade Verde era a síntese de anos de estudo e sacrifício pessoal. Chegou o dia da apresentação final para a diretoria. Pedro estava radiante, com a certeza de que seu trabalho seria reconhecido. Sua equipe, exausta, mas orgulhosa. Mas algo estava errado. Marcos, seu braço direito e amigo de longa data, parecia estranho. Durante a apresentação, Marcos, com um sorriso falso, começou a apresentar o projeto como se fosse seu. As ideias, os conceitos, os detalhes técnicos. Tudo que Pedro havia criado, Marcos reivindicava para si. A traição era evidente e dolorosa. A voz de Marcos soava forçada, mas a diretoria parecia não notar a tensão no ar. Pedro sentiu o sangue gelar. Marcos, o que você está fazendo? Este é o meu trabalho. Ele pensou, incapaz de falar. Marcos lançou um olhar rápido para Pedro, um misto de medo e desafio, antes de continuar sua farsa. O sorriso de Marcos era a máscara da ambição desmedida. Pedro tentou intervir, mas foi silenciado. Marcos, o que é isso? Sussurrou. Marcos apenas o ignorou, continuando a apresentação com uma desenvoltura assustadora. No final, a diretoria aplaudiu de pé. Parabéns, Marcos, um projeto genial. Pedro estava em choque. Sua mente girava. Como seu amigo, seu confidente pôde fazer isso? A incredulidade tomava conta dele. O CEO, Dr. Almeida, apertou a mão de Marcos. Você superou todas as expectativas, meu jovem. Um verdadeiro trunfo para a Atlas. Pedro finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Senhores, houve um engano. Este projeto é de minha autoria. Marcos o interrompeu friamente. Pedro, por favor, contenha sua inveja. Discutiremos seus problemas de ego depois. A humilhação pública foi o golpe mais baixo que Pedro poderia ter recebido. No dia seguinte, a notícia veio como um raio. Pedro foi demitido. A justificativa: insubordinação e falta de alinhamento com a visão da empresa. Uma desculpa esfarrapada para encobrir a verdade. Marcos, o traidor, foi promovido a diretor de projetos. O mundo de Pedro desabou. Ele havia perdido seu projeto, seu emprego, sua reputação e, o pior, a confiança em um amigo. A dor da desilusão era imensa. A carta de demissão era curta e cruel, assinada pelo próprio Dr. Almeida. Você está fora, Pedro. Não crie problemas, disse um segurança ao escoltá-lo para fora do prédio. A esposa de Pedro, Ana, o abraçou em casa, chorando. Não acredito que fizeram isso com você, depois de tudo que você deu a eles. A ascensão de Marcos era o atestado da vitória da desonestidade. Pedro tentou lutar. Procurou advogados, tentou expor a verdade. Mas Marcos era poderoso, influente, com conexões em todos os lugares. A construtora Atlas tinha um exército de advogados. As portas se fecharam. Ninguém queria contratar um profissional problemático. Pedro se viu em um beco sem saída. A raiva e a frustração o consumiam. Ele via Marcos na TV recebendo prêmios, dando entrevistas sobre seu projeto. Era insuportável. A injustiça parecia vencer. É a palavra dele contra a minha, e ele tem o dinheiro e o poder, desabafou Pedro ao seu advogado. O advogado Dr. Costa suspirou. Sem provas concretas, Pedro, será uma batalha longa e cara. Marcos, em uma entrevista, declarou: o sucesso exige sacrifício. Alguns não aguentam a pressão e tentam denegrir o trabalho alheio. A cada prêmio que Marcos recebia, a ferida de Pedro se abria mais. Meses se passaram.
Pedro estava à beira da depressão. Sua esposa Ana tentava mantê-lo de pé. Não desista, meu amor. A verdade sempre aparece. Mas como? Ele não tinha mais forças. Foi então que um e-mail anônimo chegou. Pedro, sei o que aconteceu. Tenho provas. Encontre-me no café da esquina amanhã às 10 horas. Não conte a ninguém. Uma pequena luz no fim do túnel. Ana lia o e-mail por cima do ombro de Pedro. Vá, Pedro. É a sua chance. Mas tome cuidado. A mensagem era curta, mas a precisão dos detalhes sobre o caso o convenceu da seriedade. Ele passou a noite em claro, revivendo cada momento da traição, a esperança reacendendo em seu peito. Finalmente, um sinal. Alguém viu a verdade, ele murmurou. Pedro foi ao encontro, cético, mas com uma ponta de esperança. Na mesa, uma mulher. Clara, a secretária de Marcos. Ela parecia nervosa, mas determinada. Pedro, eu não aguento mais. Vi tudo. Marcos roubou seu projeto. Ele me obrigou a apagar e-mails, a falsificar documentos, mas eu fiz cópias. Tenho tudo aqui. Ela entregou um pendrive. Nele, a verdade. E-mails, gravações de conversas, documentos originais do projeto com a assinatura de Pedro. A prova irrefutável da traição de Marcos. A justiça começava a se manifestar. Clara olhou em volta, garantindo que ninguém os observava. Ele me ameaçou, Pedro, mas minha consciência não me deixava dormir. Você é incrivelmente corajosa, Clara. Não sei como te agradecer, disse Pedro, segurando o pendrive como um tesouro. O peso da verdade estava ali, em um pequeno dispositivo pronto para desmantelar o império de mentiras. A secretária, antes invisível, provou ser a peça-chave para a reviravolta. Por que você está fazendo isso, Clara? Pedro perguntou emocionado. Porque é o certo, Pedro, e porque eu vi o que ele fez com você. Não posso mais viver com essa culpa. Clara havia arriscado tudo para ajudar Pedro. Ela era o aliado inesperado, a luz no fim do túnel, um ato de coragem que mudaria tudo. Marcos me fez apagar a trilha, mas eu guardei uma cópia de tudo no meu e-mail pessoal, revelou Clara. Pedro sentiu as lágrimas escorrerem. Você salvou minha vida profissional, Clara, e minha sanidade. A coragem de Clara era o contraponto perfeito à covardia de Marcos. A verdade precisava ser dita. Não importa o custo, ela respondeu com a voz firme. Com as provas em mãos, Pedro e Clara procuraram um advogado especializado em direito trabalhista. A ação foi movida. O escândalo explodiu na mídia. A construtora Atlas tentou abafar o caso, mas era tarde demais. As provas eram irrefutáveis. Marcos foi desmascarado. Sua reputação, construída sobre mentiras, desmoronou. Ele foi demitido, processado e perdeu tudo. A queda foi vertiginosa. O Dr. Costa, agora com o pendrive em mãos, sorriu. Com isso, Pedro, a vitória é garantida. Eles não têm para onde correr. As manchetes dos jornais estampavam a queda do diretor prodígio e a verdade sobre o Cidade Verde. Marcos tentou negar, mas as gravações de Clara o incriminavam sem margem para dúvidas. A justiça, lenta, mas implacável, finalmente chegava. Pedro, por sua vez, foi inocentado. A construtora Atlas, para evitar um processo ainda maior, ofereceu um acordo milionário e a reintegração de Pedro ao cargo de diretor de projetos, com total autonomia sobre o Cidade Verde. Mas Pedro recusou. Não quero voltar para um lugar onde a ética é negociável. Ele usou o dinheiro do acordo para abrir sua própria empresa de arquitetura sustentável, levando Clara como sua sócia. O projeto Cidade Verde foi finalmente construído, mas com a assinatura de Pedro e com a integridade que ele sempre defendeu. Um novo legado estava sendo construído. Obrigado pela oferta, Dr. Almeida, mas meu futuro não está mais aqui, declarou Pedro com dignidade. Clara sorriu, emocionada. Uma empresa onde a honestidade é o alicerce. É um sonho, Pedro. A nova empresa, batizada de Artesãos da Verdade, rapidamente se tornou um sucesso no mercado. O Cidade Verde se tornou o primeiro projeto da Artesãos da Verdade, um símbolo de que a ética constrói melhor. Essa história te fez acreditar que a justiça
por mais que demore, sempre prevalece? Que a integridade e a verdade são os maiores bens que podemos ter? Pedro nos mostrou que mesmo nas maiores adversidades é possível dar a volta por cima e construir um futuro melhor, baseado em valores inegociáveis. E você, qual injustiça você já enfrentou e como a superou? Sua experiência pode inspirar outros. A jornada de Pedro e Clara é um farol para todos que se sentem oprimidos no ambiente de trabalho. O triunfo da ética sobre a ambição desmedida é uma lição que ressoa em todos nós. Lembrem-se, o legado de vocês é mais importante do que o lucro imediato. A verdadeira construção é a do caráter. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que possa estar precisando ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias incríveis como essa. Comente aqui embaixo que parte da história você mais gostou.